Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Nós já vimos no capítulo 6, eu mencionei com os irmãos que esses capítulos 6 e 7 são sobre a regulamentação das ofertas. Então, no capítulo 6 nós já vimos, já lemos, tem lá a regulamentação para o holocausto, para a oferta de cereal, e aqui nesse capítulo 7 nós vemos a regulamentação para a oferta de culpa, e para a oferta de comunhão. E no final do capítulo vai concluir ele falando sobre a proibição de comer gordura e sangue e qual seria a porção dos sacerdotes, o que dessas ofertas que pertenceriam aos sacerdotes. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é exatamente sobre essa regulamentação da oferta de comunhão. Me chamou a atenção algo aqui, por quê? Porque essa oferta era uma oferta voluntária, não era uma oferta para expiação de pecado, não era uma oferta porque a pessoa tomou consciência do seu pecado, assumiu a culpa pelo seu pecado, nada disso. Era uma oferta dedicada ao Senhor como uma atitude de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, reconhecendo as misericórdias de Deus, uma oferta muitas vezes que era um voto, né? O ofertante estava fazendo um voto com Deus, então voluntariamente ele entregava essa oferta. E aí, quando nós vamos ler a regulamentação dessa oferta, nós vemos que existia uma penalidade se a oferta não fosse realizada segundo a legislação que Deus passou aqui. Não era só não ser aceita, porque, por exemplo, se a oferta não fosse feita de acordo com a regulamentação de Deus, na oferta pelo pecado, no holocausto, na oferta pela culpa, a oferta não era aceita e o ofertante tinha que realizar de novo. Por quê? Porque ele não fez de acordo com a lei de Deus. Mas nessa oferta, não só a oferta não era aceita, como o ofertante ele sofria as consequências pelo erro dele. E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque nós podemos extrair um aprendizado aqui para nossa vida hoje, amados. Então, eu quero ler o texto aqui de Levítico, capítulo 7, eu vou ler dos versículos 16 até o 21, que está escrito assim: Se, contudo, a sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada. E quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que, estando impuro, comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Amados, essa oferta era entregue voluntariamente, e se fosse um animal, o ofertante ele se tornava participante dessa oferta, por quê? Porque era uma oferta de comunhão. Então ele poderia comer de uma parte da oferta, uma parte ficava com o sacerdote e outra parte ficava com o ofertante. E em alguns momentos, em algumas ocasiões, esse ofertante poderia convidar amigos, familiares, pessoas para comer junto com ele, daquele animal que foi oferecido ao Senhor.
Por quê? Porque é uma oferta de comunhão, estabelecendo que é a comunhão entre Deus e o ofertante. Então, existiam regras, e aí uma das regras era, poderia comer na noite, ali no dia, né? Perdão, no dia em que for oferecida, poderia comer. Se sobrasse alguma coisa, poderia ser comido no outro dia, mas no terceiro dia já não podia, por quê? Porque daí a carne já estava o quê? Estragada. E se alguém comesse, seja o ofertante, seja o sacerdote, fizesse esse ato de desobediência, ou alguém da família, alguém que participava daquela oferta, e ele foi lá e comeu no terceiro dia, a lei dizia que deveria no terceiro dia ser queimada, porque a carne já estava estragada. Se alguém comesse, o que aconteceria? Quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Além da oferta não ser atribuída àquele que ofereceu, ou seja, a oferta foi inválida, além disso, a pessoa que fez essa atitude de desobediência, ela sofreria as consequências. E ali fala que se a carne tocar em qualquer coisa impura, ela não deve ser comida. Por quê? Porque ela se torna impura. E se alguém, estando impuro, comer dessa carne da comunhão, da oferta de comunhão, essa pessoa vai ser o que? Eliminada do meio do povo. Veja que são consequências punitivas. São penalidades que as pessoas sofriam. Por que elas sofriam essa penalidade? Por desobedecerem a regulamentação dessa oferta. Isso que me chamou a atenção. Por quê? Porque é a oferta voluntária. Exatamente na oferta voluntária, na oferta de comunhão, se a pessoa não fizesse exatamente como Deus estabeleceu para ser feito, ela seria punida, ou seja, ela sofreria as consequências. Veja que ali no final do versículo 18 fala: quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Mas quando nós trazemos isso daqui para a nossa vida hoje, pode parecer, nossa, será que isso aqui pode se aplicar na nossa vida hoje? Isso aqui nos mostra que não havia, para Deus, não existia diferenciação entre santidade moral e santidade cerimonial. Por quê? Porque para Deus, se a pessoa de fato ela vivia em obediência a Deus e estava voluntariamente, de coração, entregando uma oferta a Deus, não era, lembrando, não era a oferta pelo pecado, não era a oferta pela culpa, é a oferta de louvor, de gratidão a Deus. Se a pessoa ela está voluntariamente fazendo essa oferta para Deus, todo o rito cerimonial somente revelava a vida de obediência daquela pessoa, a vida de santidade daquela pessoa. Então, se ela infringisse a lei e fizesse em desacordo com a regulamentação de Deus, ela iria sofrer as consequências. Por quê? Porque então não era uma oferta que revelava uma vida santa e de obediência, mas era uma oferta que estava sendo realizada de qualquer jeito, demonstrando que aquela pessoa não tinha uma vida de obediência a Deus. Por quê? Porque se ela de fato tivesse uma vida de obediência a Deus, ela sempre seguiria as regulamentações de Deus. Para nós hoje, amados, isso também é válido. Se de fato nós vivemos uma vida de obediência a Deus, isso vai se tornar visível naquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós entregamos como oferta voluntária para Deus. Não adianta nada nós ofertarmos a Deus, seja dinheiro, seja tempo, seja um ministério, não adianta nós ofertarmos, seja qualquer coisa. Se nós ofertarmos a Deus, mas tivermos uma vida em desobediência à palavra de Deus, a nossa oferta não vai simplesmente
impedir de sofrermos as consequências da nossa vida de desobediência, da nossa vida que não é uma vida que se rende em santidade ao Senhor. Amados, a Bíblia no Novo Testamento fala isso o tempo todo, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. A lei da semeadura e da colheita, ela continua valendo. Ela não foi excluída depois da cruz de Cristo. Pelo contrário, continua valendo, e o Novo Testamento nos mostra em muitas escrituras que aquilo que nós fizermos, nós vamos colher. Por isso que o apóstolo Paulo fala muitas vezes sobre nós não pagarmos o mal com o mal, pelo contrário, pagarmos o mal com o bem. Para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, ou seja, precisamos insistir em semear, em ofertar, sempre em obediência a Deus, porque no tempo certo nós vamos colher. Agora, se nós fizermos uma oferta, independente, como eu falei, se é dinheiro, se é tempo, se é um serviço na igreja onde nós servimos, onde nós congregamos, se é um ministério, independente do que nós estamos oferecendo a Deus. Se nós oferecemos isso, mas levamos uma vida diária de desobediência à palavra de Deus, nós vamos colher o resultado da nossa desobediência. Tem um texto lá em 1 Pedro que eu quero ler aqui com os irmãos. Então, 1 Pedro, no capítulo 4, eu quero ler os versículos 12 até o 17. Olha o que está escrito aqui. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, essa palavra aqui de 1 Pedro, ela nos revela que vem um fogo de Deus. É Deus que envia esse fogo para nos provar, para ver se as nossas obras, elas de fato estão sendo realizadas por meio de um coração obediente, por meio de um coração entregue e rendido a Deus, ou são obras realizadas apenas da boca para fora, apenas de aparência. Veja que a Bíblia diz: chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O que é esse julgamento? Não é sobre salvação, amados. Aqui não está falando sobre salvação simplesmente. Aqui está falando sobre o que nós realizamos. Veja que a Bíblia diz: se você sofre, que não seja como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, se você sofre, que seja como cristão, mas não como uma pessoa que vive em desobediência à palavra de Deus. Se você se diz cristão, mas está colhendo as consequências da sua desobediência a Deus, não pense que porque você dizima, porque você oferta, porque você faz alguma coisa lá na igreja, você serve em algum ministério da igreja, isso aí vai suprir a sua desobediência, porque não vai. Amados, a nossa vida, as nossas obras, aquilo que nós ofertamos a Deus, precisa ser o reflexo da nossa vida de obediência a Deus.
uma vida ilibada, uma vida santa, uma vida de rendição a Deus, uma vida que de fato confessa e vive a salvação de Cristo Jesus. É isso que Levítico 7 nos ensina quando vem toda essa regulamentação da oferta de comunhão. Se o ofertante ele não seguisse exatamente como Deus havia estabelecido, ele sofreria as consequências da sua iniquidade. Não apenas a oferta não seria aceita, como em outros casos, e ele precisaria refazer a oferta, mas ele sofreria as consequências. Por quê, amados? Porque era uma oferta voluntária. A oferta do pecado, ela deveria ser feita exatamente como Deus estabeleceu, mas se o ofertante não fizesse, a oferta não seria aceita. Ele teria que fazer de novo, refazer a oferta, do jeito que Deus estabeleceu. Para nós hoje, Cristo Jesus já foi essa oferta perfeita pelo nosso pecado. Então, tudo o que nós ofertamos a Deus hoje é de todo o nosso coração. Então, aquilo que nós fazemos não pode ser apenas de aparência, porque se nós oferecemos algo apenas de aparência, isso não impedirá que nós soframos as consequências pela nossa desobediência à palavra de Deus. Amados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, eu tenho mencionado esse versículo em alguns devocionais aqui ultimamente, que Deus chamou um povo, isso está lá em Romanos 1:5, que Deus chamou um povo para a obediência que vem da fé. A nossa fé em Cristo Jesus sempre produzirá uma vida de obediência à palavra de Deus. Não produzirá uma vida de obediência a regras humanas e doutrinas humanas, mas produzirá uma vida de obediência a Deus, a palavra de Deus. Cumpre a nós, importa a nós obedecermos a Deus, ao nosso Senhor. Amados, então tudo que nós fazemos para Deus precisa ser o reflexo da nossa vida de obediência, da nossa vida de entrega, da nossa vida de rendição, da nossa vida de santificação. Não adianta nós acharmos que nós podemos comprar a Deus. Ah, eu vivo uma vida em desobediência? Não, mas eu oferto, eu dizimo. Vivo uma vida em desobediência? Ah, mas eu tenho um ministério, eu prego a palavra. Não adianta nada. Nós vamos sofrer as consequências da nossa desobediência. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos uma vida de aparência, usando apenas máscaras, usando apenas uma vida de, uma vida de hipocrisia, nós vamos colher as consequências. Vamos colher. E não tem como isso não acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai acontecer. Aquilo que plantamos, nós vamos colher. E veja essa palavra que nós lemos aqui de 1 Pedro. O julgamento, não o julgamento da salvação, mas o julgamento sobre como nós temos levado a nossa vida, começa pela casa de Deus. Se o julgamento começa pela casa de Deus, significa que são pelas pessoas que já estão salvas. Mas o que elas estão fazendo com essa salvação? O que elas decidiram, qual a atitude que elas decidiram ter a respeito dessa salvação que elas receberam em Cristo Jesus? Levar uma vida de aparência? Levar uma vida de hipocrisia? Levar uma vida fazendo coisas para que os outros vejam, mas o coração é desobediente? As atitudes lá no secreto são desobedientes à palavra de Deus? Isso é o que Levítico capítulo 7 quer nos ensinar. Amados, nós não temos como impedir a lei da semeadura e da colheita. Então, por isso que a palavra sempre nos encoraja o quê? A semearmos boas sementes. E quando nós semeamos uma vida de obediência a Deus, de rendição a Deus, amados, isso não significa que nós nunca vamos errar, que nunca vamos pecar. Não é nesse sentido que eu estou falando, amados, porque todos nós erramos. Todos nós erramos, não tem como.
Estamos nesse mundo corruptível, ainda estamos nesse corpo corruptível, mas é uma vida de entrega, amados, é uma vida de rendição, é uma vida que reconhece quando erra, que pede perdão, que se arrepende, que se for preciso voltar atrás, volta. Essa é a vida de obediência ao Evangelho. É uma vida que está sempre com o coração disponível para Deus, que está sempre em rendição a Deus. Se o Senhor corrige, aceita a correção. Se o Senhor alinha alguma coisa, aceita o alinhamento de Deus. Essa é a vida de obediência. Uma vida que não quer se satisfazer com apenas a aparência natural, a aparência desse mundo aqui, não. Mas uma vida que se satisfaz na rendição, na humildade, na obediência a Deus. Se nós vivemos assim, essa obediência, esse aceitamos e nos rendemos ao processo de santificação, o que nós vamos colher são os bons frutos da nossa caminhada. Agora, se nós continuarmos oferecendo coisas a Deus apenas de forma superficial, mas no nosso coração, ou então quando as pessoas não estão vendo, nós continuamos em desobediência a Deus, isso não tem valor nenhum. Além da nossa oferta não ter valor, nós ainda vamos sofrer as consequências. Isso é o que nós aprendemos aqui em Levítico. Aquele ofertante que fizesse aquela oferta de comunhão, que era uma oferta voluntária para celebrar a Deus, e não seguisse a regulamentação, a oferta dele não era válida e ele ainda sofria as consequências da sua iniquidade. Para nós hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque essa não era uma oferta de expiação. A oferta de expiação, Cristo Jesus já fez por nós. Mas agora, como nós estamos oferecendo a nossa vida a Deus? De que forma? De qualquer jeito? Apenas de uma maneira superficial? A nossa oferta não terá valor e nós ainda vamos sofrer as consequências da nossa desobediência. Amados, que eu e você, nós entendamos que a nossa vida com Cristo é uma vida de rendição ao Senhor. Deus nos chama para a obediência. A nossa fé sempre produzirá as obras de Cristo. Isso é obediência. Obediência é permitir que Cristo reine sobre a nossa vida e nós revelemos as obras de Deus através de nós. Nós revelemos a vida de Cristo através de nós. Nós nos sujeitemos ao processo de santificação. Essa é a vida de obediência. E a verdadeira fé, ela sempre produzirá essa obediência. Por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Ela não tem valor nenhum. Por quê? Porque a verdadeira fé sempre vai produzir uma vida obediente a Deus, de rendição a Deus, que aceita a correção de Deus, que aceita a vontade de Deus, que se rende para ser moldado por Deus, para ser santificado pelo poder do Espírito. Que eu e você, nós assumamos essa vida para nós. Que tudo que nós oferecermos a Deus, seja as nossas finanças, seja o nosso tempo, seja o nosso amor, porque nós oferecemos através do amor que dedicamos às pessoas, nós estamos oferecendo isso a Deus, seja o nosso trabalho, o nosso serviço, seja o que for que nós estejamos dedicando, oferecendo a Deus voluntariamente, que isso seja o reflexo da nossa vida de obediência ao Senhor. Que não seja apenas uma atitude hipócrita, superficial, de querer mascarar a vida de desobediência. Que eu e você sejamos imitadores mesmo de Cristo Jesus. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar Cristo de fato reinar sobre a nossa vida e que nós sejamos filhos obedientes do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque
Só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós nos rendemos a Ti em completa obediência ao Senhor. Pai, tudo que nós oferecemos a Ti, nós queremos que seja o reflexo da nossa vida de dedicação, de rendição e de obediência ao Senhor. Pai, nós não queremos viver uma vida superficial, uma vida de aparência, uma vida que fica mascarando as coisas, a nossa desobediência com outras, com coisas, com ofertas. Não queremos mascarar isso, Pai. Pelo contrário, nós rendemos mesmo toda a nossa vida e todo o nosso coração ao Senhor. Queremos servir ao Senhor e ofertar ao Senhor toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável. Queremos nos dispor, Pai, para realizar a tua vontade, para obedecer a tua palavra. Senhor, tudo aquilo que nós fizermos, que seja de todo o nosso coração, não por ganância, não por ambição egoísta, não para se aparecer, não para mascarar alguma área de desobediência, não, mas que tudo que nós fizermos seja de todo o nosso coração, em completa rendição e obediência ao Senhor. Pai, nós rendemos o nosso coração a Ti. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a viver essa vida ilibada, essa vida reta, essa vida santa, essa vida justa que o Senhor Jesus já conquistou para nós. Nós abrimos mão, Senhor, de toda a vida de aparência, de toda a superficialidade, de toda a hipocrisia, e nós assumimos de fato quem somos, filhos amados do Senhor, e viveremos essa vida como filhos amados que são obedientes a Ti, a Tua palavra. Ah, Senhor, nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Nós queremos que toda a nossa vida seja para a glória do nosso Deus. Nós queremos que tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor seja o reflexo da nossa vida de santidade, da nossa vida de obediência, que tudo que nós fizermos seja a consequência dessa vida de rendição ao Senhor. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.